Como dizia Luther King, se você quer um inimigo, é só falar o que pensa. Este documentário foi realizado por alunos do Cefet-MG Campus Contagem, com o objetivo de dar visibilidade a uma realidade muitas vezes silenciada, a discriminação religiosa em nossa sociedade. Através de pesquisas, entrevistas e relatos reais, buscamos contribuir para a construção de uma sociedade mais consciente, empática e respeitosa com as diferentes expressões de fé. Para a realização deste trabalho, tivemos a presença de 3 voluntários para contar a sua história. Oi, meu nome é Carlos, eu sou de Info 2, eu sou ateu, desde que eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Meu nome é Matheus F, eu sou de Eliot 2, eu pratico a Umbanda, mais especificamente eu sou praticante da Angola e hoje eu vim fazer esse documentário. Olá, meu nome é Miguel, eu tenho 22 anos, sou ex-aluno do Cefet, fiz controle ambiental, agora estou na faculdade. E bem, eu sou ateu já fazem assim alguns anos, eu não me lembro bem desde quando, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, para ser sincero. Para deixar o nosso trabalho mais dinâmico, realizamos perguntas aos participantes para eles contarem melhor a sua história. Prazer, Carlos. Pode contar um episódio marcante que você viveu? Cara, então, meus pais, eles são espíritas e às vezes eles me obrigavam a ir no centro espírita deles. E eu tinha que ver palestra e tal, e eles me colocavam junto com as outras crianças que tinha lá. E sempre tinha adultos acompanhando, além dos da casa, que davam a palestra, tanto outros que estavam lá para dar algum tipo de suporte e tal. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre questionei muito quanto a vários tipos de coisa, e religião não foi diferente. E eu não lembro exatamente o que me perguntaram, mas falaram tipo assim: qual que é a sua opinião sobre isso e tal? E eu não queria falar minha opinião porque, lá dentro, eu não sei como explicar isso, mas eu senti que era desconfortável para mim justamente pelo fato de eu não acreditar, e eu senti que tinha uma certa reproche, talvez, contra ateus e agnósticos. E, bom, eu falei minha opinião, obrigado, né, porque eu não queria falar. E o pessoal, imagina juntar uns 5 adultos pra xingar e criticar uma criança de 12 anos só simplesmente porque ela não acreditava no Deus delas, não acreditava na teoria delas e questionou algo que era bem questionável. Então isso aconteceu comigo, eu fiquei meio mal com isso. E aí imagina, uns 5 adultos juntar para xingar uma criança simplesmente porque ela não acreditava na crença deles, na religião deles. Isso em mim, eu fiquei mal porque eu já fui lá obrigado, mas não foi algo que me fez abandonar o que eu acredito, que é na verdade o que eu não acredito, né? E, mais nada a acrescentar. Acho que um dos principais, foi em 2022, que eu estava numa aula de artes, e era uma apresentação, o tema da aula, né, era sobre religiões, e todo mundo na roda tinha que falar sua religião e o que mais gostava nela. Nisso, eu era um dos últimos da roda, né, a se apresentar, todo mundo, né, falando sobre sua religião e o que mais gostava nela. No caso, a maioria era evangélica ou católica, e quando eu apresentei a minha, começou um cochicho de todo mundo, a aula foi meio que interrompida e a professora me chamou no canto. Nisso, quando ela me chamou no canto, eu já estava meio desconfortável, né? Pois, como eu era um dos últimos, os que estavam na minha frente não acabaram não apresentando suas religiões, e eu era o único praticante de Umbanda lá, e a professora chegou, chamou eu no canto e pediu para mim não falar que eu era da católica, porque ela sabia que naquela aula, né, tinha muito filho de pastores e a maioria eram preconceituosos.
Foi um episódio que me marcou bastante, principalmente na infância, já que eu sempre fui um moleque muito fechado e fui alvo, né, de muitos tipos de preconceitos naquela mesma classe infantil. Eu acho que, para além de colocar um caso específico, falar coisas que aconteciam recorrentemente, né? A gente sabe que, na verdade, no Brasil, a maioria das violências, assim, por motivos de intolerância religiosa, acontecem com pessoas, né, que já são marginalizadas, né? Muito mais, inclusive, nas religiões de matriz africana. Eu, por ter sido ateu, nunca passei por nenhum episódio de violência, nem nada assim direto, assim, né? Mas, às vezes, existe um certo preconceito, porque a gente sabe que a nossa população, às vezes, é muito fundamentalista, né? Então, tudo que soa de uma matriz mais católica, mais evangélica, agora que está crescendo bastante, vai ser tido com uma certa rispidez. E, inclusive, no ambiente familiar, né? Porque, às vezes, o cara que está sem uma crença, às vezes ele parece meio perdido, não quer nada com nada, está mexendo com coisa errada, está saindo um pouco do que a família entende que é a coisa certa a se fazer, né? E comigo não foi diferente. Em casa, minha mãe, ela não entendeu legal, assim. Até hoje, se falar de Deus e tudo mais, eu falo, não, benção, mãe. Eu falo para ela que estou rezando e tudo mais, porque ela não lida bem, assim. Teve um período, inclusive, que ela ficou, assim, um mês sem falar direito comigo, quando ela descobriu que eu não acreditava em Deus, né? Você já pensou em esconder ou abandonar a sua crença por causa disso? Abandonar não, mas esconder, sim, toda vez que eu tive que voltar lá, obrigado, de novo, porque eu falei para meus pais o que aconteceu e eles simplesmente não ligaram, falaram que era só mimimi, meu e tal. Então, a minha saída foi só esconder e fingir que eu era da religião dos caras, para eles não me desrespeitarem mais, não me excluir mais das coisas. Mas eu nunca abandonei o ateísmo, porque é simplesmente na minha cabeça o que funciona melhor pra mim, o que me deixa mais feliz, e é isso. Eu acho que crença é uma coisa mais por sentimento do que por uma razão lógica, assim. Abandonar jamais, sinto que eu não abandonaria de jeito nenhum, mas hoje eu evito de sair falando, como eu deixava explicitamente antes, para evitar qualquer tipo de discriminação e preconceito, seja contra mim. Aí eu prefiro não deixar explícito, porém quando sempre me perguntam eu falo abertamente que eu sou da Umbanda, porém eu não deixo tão explícito quanto antes, que era andar de guia. Às vezes quando me perguntavam, falavam sobre, eu respondia, entendeu? O que você acha que falta para as pessoas respeitarem mais as religiões e crenças umas das outras? Bom, acho que falta uma certa conscientização, porque tem muitas pessoas que acham que a fé delas, a crença delas é mais importante do que o das outras pessoas e também desprezam qualquer outro tipo de opinião e tal, são pessoas muito mente fechadas. Então, ter essa conscientização de saber que é importante a existência de outras fés e saber que não existe uma fé que é melhor do que a outra. E também que não tem muita punição, tipo, crime de intolerância religiosa dá quase nada. O cara comete e fica por isso mesmo, na maioria das vezes. Que mensagem você gostaria de deixar para quem ainda tem preconceito? Bom, para quem é intolerante religioso, eu acho bom que a pessoa pesquise sobre outras fés, entenda elas e faça o primeiro mandamento da Bíblia, é o meu próximo. Mesmo, é uma coisa que o amor ao próximo ele não é uma coisa que eu acho que é só por religião. Eu acho que como pessoa, independente da fé, independente de onde ela vem, de quem ela deveria fazer esse tipo de coisa. E você vai lá e menospreza alguém só porque ela acredita num Deus diferente que o seu, para mim não faz o menor sentido. Então cresça. Eu acho que é buscar entender que o outro não é melhor nem pior que você, né? Procurar se abrir para a interlocução e o diálogo com o outro. Quando você perde esse preconceito, essa barreira inicial e começa esse diálogo com o outro, os outros preconceitos eles vão, com o tempo, saindo fora, né? Então, eu acho que o essencial é o respeito, né? É entender que não existe pessoa melhor, não existe um melhor que o outro, né?